Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Tô gravando esse vídeo aqui no domingo, são agora 15 horas e 24 minutos. E o frio foi embora, meus irmãos, o frio foi embora. Olha só a temperatura que tá aqui. 32,8, quase 33 graus. Tá bem quente, né, meus irmãos? Mas sejam muito bem-vindos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional da nossa leitura diária da revista de Escola Bíblica Dominical da CPAD, classe de adultos. E hoje, pela graça do nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, estamos começando uma nova caminhada. Estamos iniciando a lição de número 7. Que tem um título até muito bonito, por sinal. Quando o Espírito sopra em Éfeso. Quando o Espírito sopra em Éfeso. Durante os próximos dias, nós caminharemos pelas ruas de Éfeso, acompanhando aquilo que Deus realizou através do ministério do apóstolo Paulo. Veremos o Evangelho sendo anunciado, pessoas sendo transformadas, o poder de Deus sendo manifesto, E a palavra do Senhor crescendo ali poderosamente. Mas antes de nós entrarmos no texto de hoje, vamos recordar o devocional de sábado. No sábado, nós encerramos a lição de número 6, estudando 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, com o tema: A graça de Deus é o poder divino que se aperfeiçoa na fraqueza. Aprendemos uma das verdades mais consoladoras de toda a caminhada cristã. Paulo, ele ouviu do Senhor: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aprendemos que a nossa força não está em nós mesmos, não está em nossa capacidade, não está em nossa experiência, não está em nossa inteligência. A nossa suficiência, ela vem de Deus. E hoje, esse vídeo está sendo gravado no domingo, mas sairá ao ar. É o devocional de segunda-feira. E hoje nós começamos a lição de número 7, olhando justamente para a atuação poderosa do Espírito Santo na vida daqueles que creem. O tema da nossa leitura diária de hoje é: o derramamento do Espírito conduz o crente à plenitude da fé. E o nosso texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao 6. Mas antes de prosseguirmos, quero fazer um convite a você que tem acompanhado diariamente esses devocionais, esses vídeos, esses estudos. Se este devocional tem ajudado você na compreensão da palavra de Deus e na preparação para a escola bíblica dominical, meus irmãos, inscreva-se neste canal, deixa aí para mim o seu joinha e compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Assim, juntos, eu e você, podemos fazer a palavra alcançar ainda mais pessoas. E agora, antes da gente abrir o texto, antes da gente ler o versículo de hoje, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede e pela oportunidade de começarmos uma nova lição da Tua Palavra. Obrigado por tudo aquilo que aprendemos até aqui. E agora, ao iniciarmos esta caminhada pela cidade de Éfeso, pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Não queremos apenas adquirir informações bíblicas, queremos crescer espiritualmente, queremos conhecer mais profundamente a Tua vontade, queremos ser ensinados, corrigidos, fortalecidos e transformados pela Tua palavra.
Que o mesmo Espírito Santo que operou poderosamente na igreja primitiva continue operando em nossa vida. Que nossas famílias e nossas igrejas, o Senhor possa continuar dirigindo. Papaizinho querido, fala conosco nesta hora. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, vamos agora à palavra de Deus em Atos 19, de 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados, então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Que passagem maravilhosa nós temos aqui, meus irmãos. Que início de lição tremenda. Para que nós podemos entender com profundidade esse acontecimento aqui, nós precisamos observar cuidadosamente a situação daqueles homens. Paulo chega a Éfeso e encontra alguns discípulos. Aparentemente eram homens sinceros. Tinham algum conhecimento das coisas de Deus. Conheciam as mensagens de João Batista. Sabiam da necessidade de arrependimento. Mas havia algo incompleto no conhecimento deles. E isso aparece quando Paulo faz uma pergunta: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E a resposta daqueles homens surpreendeu muito a Paulo. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Precisamos entender corretamente essa expressão. Eles não estavam, necessariamente, dizendo que jamais tinham ouvido falar da existência do Espírito Santo. O Antigo Testamento fala do Espírito Santo, e João Batista também havia anunciado que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O problema aqui parece ser que aqueles homens ainda não conheciam plenamente aquilo que Deus havia realizado por meio de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, e o que estava acontecendo desde o derramamento do Espírito Santo. Eles tinham recebido uma mensagem verdadeira, mas ainda estavam parados em uma etapa anterior à revelação. Conheciam João, mas precisavam conhecer plenamente aquele para quem João apontava. João Batista nunca quis que as pessoas parassem nele, ele sempre apontou para Jesus. Quando viu Cristo se aproximando, o que é que João declarou ali no Evangelho de João 29? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João sabia qual era a sua missão. Ele preparava o caminho, mas Jesus era o caminho. João, ele anunciava. Jesus Cristo, ele cumpria. João chamava ao arrependimento. Jesus era o verdadeiro Salvador prometido. Por isso o apóstolo Paulo explica: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós encontramos uma verdade fundamental. Toda experiência espiritual, quando ela é verdadeira, precisa conduzir a Cristo.
A fé cristã não está fundamentada apenas em experiências. Ela está fundamentada em Jesus Cristo. O Espírito Santo não veio para ocupar o lugar de Cristo. Ele veio para glorificar a Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo declarou no Evangelho de João 16,14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Isso é importante, meus irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo será uma igreja apaixonada pelo Senhor Jesus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo desejará glorificar a Jesus. Quanto mais o Espírito Santo opera em nós, mais Cristo se torna precioso para nós. O Espírito não chama atenção para o homem, ele aponta para Cristo. E aqueles discípulos em Éfeso precisavam avançar em sua compreensão. Eles possuíam sinceridade, mas sinceridade, sozinha, não substitui conhecimento da verdade. Alguém pode ser sincero e ainda assim possuir uma compreensão incompleta. Por isso precisamos da palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba como Paulo age. Ele não despreza aqueles homens, não os humilha. Também o apóstolo Paulo não zomba daquilo que eles conheciam. Ele identifica aquilo que estava faltando e começa a ensiná-los. Isso também é uma lição para nós que ensinamos a palavra. Eu sei que aqui muitos professores de escola bíblica dominical acompanham esse devocional para preparar as suas aulas. E isto é uma lição para nós que ensinamos a palavra. Quando encontramos alguém com pouco conhecimento bíblico, a nossa missão não é mostrar o quanto sabemos. A nossa missão é ajudá-los a crescer. Existem pessoas começando agora. Existem pessoas que estão há pouco tempo na igreja. Existem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar profundamente as Escrituras. Elas precisam ser ensinadas com amor, paciência e fidelidade. Paulo percebe uma lacuna espiritual e apresenta Cristo. E quando aqueles homens compreendem a mensagem, a Bíblia diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, alguma coisa estava acontecendo. Eles estavam avançando. O conhecimento incompleto estava dando lugar à compreensão da obra de Cristo. Mas o texto ainda não terminou, porque depois disso acontece algo extraordinário. A Bíblia declara: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aqui encontramos em uma das experiências mais marcantes do livro de Atos. O mesmo Espírito que havia sido derramado em Jerusalém estava agindo agora em Éfeso. O Evangelho havia atravessado fronteiras: Jerusalém, Judeia, Samaria e agora regiões gentílicas. Lembrem-se da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo em Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Aquilo que o Senhor Jesus havia prometido estava acontecendo diante dos olhos da igreja. O Espírito estava sendo derramado, a missão estava avançando. E Deus estava mostrando que a sua presença não estava limitada a um povo, a uma cidade ou uma região. O Evangelho estava alcançando as nações. Mas há ainda um detalhe poderoso. Quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, algo se tornou visível. Atos 19:6 declara: e falavam línguas e profetizavam.
Meus irmãos, aqui precisamos parar por alguns instantes, porque estamos diante de algo que não pertence apenas à história da igreja. Estamos diante de uma verdade central da experiência pentecostal. O Espírito Santo não é apenas uma doutrina que estudamos. Ele é uma pessoa divina com quem a igreja se relaciona. Não queremos apenas saber coisas sobre o Espírito Santo. Queremos viver em comunhão com Ele. Queremos a sua direção, a sua presença, o seu poder para testemunhar. Queremos seus dons operando segundo a sua soberana vontade. Paulo escreveria em 1 Coríntios 12:7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E 1 Coríntios 12:11 ele também escreve, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, meus queridos irmãos, existe uma pergunta que começa a surgir desse texto e que precisa alcançar os nossos corações. Não apenas quanto eu sei sobre o Espírito Santo, mas que espaço o Espírito Santo tem encontrado em minha vida? Porque nós podemos conhecer terminologias pentecostais, podemos conhecer doutrinas, frequentar cultos, cantar hinos sobre o Espírito Santo, podemos ensinar sobre os dons espirituais e ainda assim precisamos diariamente buscar uma vida de maior comunhão, submissão e sensibilidade à sua presença. Porque precisamos compreender o que significa essa plenitude da fé. Qual é a relação entre a palavra, Cristo e a atuação do Espírito Santo? E por que a igreja verdadeiramente pentecostal nunca pôde se conectar apenas com uma lembrança do que Deus fez do passado? Nós precisamos continuar buscando aquilo que Deus deseja realizar em nós. Amados, nessa primeira parte até aqui do nosso devocional, nós vimos Paulo chegando a Éfeso e encontrando alguns discípulos que possuíam conhecimento das coisas de Deus, mas ainda precisavam compreender plenamente aquilo que havia acontecido por meio de Jesus Cristo. Paulo não os desprezou, não os tratou com arrogância, ele os ensinou. Mostrou que João, ele apontava para alguém maior do que ele mesmo, apontava para Jesus. E depois que aqueles homens compreenderam a mensagem acerca de Cristo, algo extraordinário aconteceu. Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aqui precisamos compreender algo muito importante. O Espírito Santo não é um detalhe da vida cristã. Ele não é um acessório da igreja. Ele não é apenas um assunto que estudamos de vez em quando na escola bíblica dominical. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, meus irmãos. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele estava presente na criação. Nós falamos muito sobre isso no trimestre passado. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele atuou durante toda a história da redenção. Ele inspirou os profetas, ele participou do ministério terreno de Jesus, ele foi derramado sobre a igreja e continua habitando naqueles que pertencem a Cristo. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,19: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus?
O crente não caminha sozinho, o Espírito Santo habita nele. Mas o livro de Atos também nos apresenta uma dimensão de revestimento e capacitação para o serviço. Jesus, ele disse aos seus discípulos em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Observe a finalidade. Poder para testemunhar. O derramamento do Espírito não foi dado para conduzir orgulho espiritual. Não foi dado para criar uma classe de cristão que se considerasse superior aos demais. Foi dado para capacitar a igreja a cumprir a sua missão. Por isso, uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo não ficará apenas olhando para dentro de si mesma. Ela olha para os perdidos, ela evangeliza, ela anuncia Jesus, ela sente compaixão, ora, serve e se preocupa com as almas. Porque o mesmo Espírito que nos enche é o Espírito que nos impulsiona para a missão. Foi exatamente isso que aconteceu no Pentecostes. Antes do derramamento do Espírito Santo, os discípulos estavam reunidos. Depois do derramamento, Pedro se levanta e anuncia Cristo. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E poucos versículos depois, encontramos Pedro pregando publicamente. E qual foi o resultado? Os irmãos devem lembrar. Os irmãos se lembram. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perceba a ligação, meus irmãos. O Espírito é derramado, Cristo é anunciado, pessoas são alcançadas, a igreja cresce, a missão avança. É isso que encontramos novamente ali em Éfeso. O Espírito Santo não veio sobre aqueles homens para que terminassem a experiência dizendo: agora somos melhores do que os outros. Não, meus irmãos, não. Eles estavam sendo inseridos naquilo que Deus estava realizando através da igreja. E aqui existe uma aplicação muito séria para nós. Não podemos transformar a experiência pentecostal apenas em memória. É maravilhoso ouvir sobre os grandes avivamentos do passado. É maravilhoso ouvir nossos irmãos mais antigos contando como Deus operava. É maravilhoso conhecer a história da igreja. Precisamos valorizar tudo isso. Mas não podemos viver apenas dizendo: antigamente Deus fazia, antigamente havia poder, antigamente havia dons, antigamente havia fervor. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo não envelheceu. O poder de Deus não diminuiu. A promessa não perdeu a validade. Não perdeu a validade, meus irmãos. Pedro, ele declarou no dia de Pentecostes, ali em Atos 2:39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A promessa alcançou Jerusalém, alcançou Samaria, alcançou Éfeso, atravessou séculos e chegou até a mim, até a você e até a nós. Entretanto, existe algo que precisamos compreender. Buscar uma vida cheia do Espírito não significa correr atrás apenas de manifestações extraordinárias. Uma vida cheia do Espírito Santo também produz transformação de caráter,
Paulo escreveu em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança. Meus irmãos, estou olhando aqui o termômetro, bateu 33 graus agora, ó. 33 graus. A hora aqui no relógio está errada, viu, meus irmãos? Aqui só o termômetro é que funciona. Neste momento agora são 15 horas e 49 minutos do domingo. Então nós estávamos aqui no fruto do Espírito, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é muito importante, meus irmãos. Não podemos separar poder de caráter, não podemos querer os dons e desprezar os frutos, não podemos querer ser usados por Deus publicamente e recusar ser transformado por Deus no secreto. O Espírito Santo quer operar através de nós, mas também quer trabalhar dentro de nós. Ele quer transformar o nosso temperamento, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tratar as pessoas, a nossa maneira de reagir às ofensas, a nossa maneira de viver dentro de casa, a nossa maneira de lidar com dinheiro, a nossa maneira de enxergar o próximo. Porque, meus irmãos, espiritualmente, ou melhor dizer, espiritualidade verdadeira não aparece somente durante o culto. Não é, meus irmãos. Ela aparece numa segunda-feira, lá no trabalho, dentro de casa, no trânsito, na conversa, na maneira como tratamos quem discorda de nós, na maneira como reagimos quando ninguém está olhando. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não basta dizer, eu tive uma experiência com Deus. Precisamos de andar com Deus, meus irmãos. Não basta lembrar o dia em que fomos tocados. Precisamos continuar sensíveis à voz do Espírito Santo todos os dias. Não basta começar no Espírito, precisamos continuar no Espírito. E existe outro ponto maravilhoso aqui em Atos 19. Aqueles homens permitiram que Paulo os ensinasse, e isso revela humildade. Eles poderiam ter respondido, já sabemos o suficiente, já fomos discípulos de João, já temos as nossas experiências. Mas não fizeram isso. Eles ouviram, e porque ouviram, avançaram. Há pessoas que param de crescer espiritualmente porque chegam a um ponto em que pensam que já sabem tudo. Mas quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos quanto ainda precisamos aprender. Paulo, depois de anos de ministério, ainda dizia, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Paulo já conhecia Jesus, então, por que dizia para conhecê-lo? Porque ele desejava profundidade, queria crescer, queria avançar, queria conhecer Cristo cada vez mais. É isso que significa maturidade espiritual. Não é chegar a um ponto em que dizemos, já cheguei. É chegar a um ponto em que dissemos, Senhor, quero mais de Ti, mais conhecimento da palavra, mais comunhão, mais santidade, sensibilidade, mais amor, mais poder para testemunhar, mais semelhança com Cristo. E talvez seja justamente aqui que o tema de hoje fale tão profundamente conosco. O derramamento do Espírito conduz o crente à plenitude da fé.
Essa plenitude, ela não significa que nos tornamos perfeitos e nunca mais enfrentamos dificuldade. Significa uma vida que não se contenta com superficialidade. Não se contenta com superficialidade. É uma fé que cresce, uma fé que amadurece, uma fé que conhece Cristo, uma fé que se rende à palavra, uma fé que busca a presença de Deus, uma fé que deseja ser conduzida pelo Espírito Santo. Meus irmãos, talvez a oração que precisamos fazer hoje seja muito simples. Espírito Santo, não permita que eu me acostume com uma vida espiritual superficial. Oração simples, meus irmãos. Talvez alguém aqui já esteja há muitos anos na igreja, mas tempo de igreja não é necessariamente sinônimo de profundidade espiritual. Podemos aprender costumes sem desenvolver comunhão. Podemos conhecer a programação de uma igreja sem conhecer profundamente as Escrituras. Podemos aprender a linguagem do culto sem cultivar uma vida de oração. É possível até aprender a aparência da espiritualidade sem possuir intimidade com Deus. Por isso precisamos continuamente buscar. Paulo orientou lá em Éfesos 5,18, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Existe aí a ideia de continuidade. Uma vida constantemente submetida à ação do Espírito. E percebam algo muito bonito, meus irmãos. O mesmo Paulo que encontrou aqueles homens em Éfeso, posteriormente escreveria aos cristãos daquela igreja. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Isso mostra que não estamos falando apenas de experimentar o poder de Deus, estamos falando de relacionamento. Se podemos entristecê-lo ou não, se podemos entristecê-los, meus irmãos, precisamos viver de maneira que agrade a Deus. Por isso, santidade e poder não são inimigos. Palavra e espírito não são inimigos. Doutrina e experiência não são inimigas. Na verdade, na vida cristã saudável, elas caminham juntas. A palavra nos mostra o caminho e o Espírito Santo nos capacita a caminhar neste caminho. E quando essas duas realidades permanecem juntas, a igreja cresce com equilíbrio. Tem conhecimento, mas também tem vida. Tem doutrina, mas também tem fervor. Tem ensino, mas também tem oração. Tem organização, mas continua dependendo do Espírito Santo. E é justamente aqui que nós precisamos caminhar para a conclusão desse devocional. Porque ainda resta uma pergunta e essa pergunta ela é pessoal. O que acontece quando alguém deixa de apenas conhecer informações sobre Deus e começa verdadeiramente a se render à atuação do Espírito Santo? Vamos trazer Atos 19, de 1 a 6, diretamente para a nossa vida, para a nossa família e para a igreja de hoje. E também veremos como este primeiro acontecimento em Éfeso prepara o caminho para aquilo que nós vamos estudar no devocional de amanhã, em Atos capítulo 19, versículo de 8 a 10. A palavra e a ação do Espírito transformam pessoas.
Porque quando o Espírito Santo encontra corações disponíveis, a transformação, ela não termina no indivíduo. Ela começa nele e alcança tudo ao seu redor. Meus queridos irmãos, chegamos à última parte do nosso devocional de hoje. Até aqui nós vimos algo muito importante. Aqueles discípulos de Éfeso eram sinceros, mas ainda precisavam avançar em seu entendimento e em sua experiência com Deus. Paulo os ensinou, apontou para Cristo e depois disso o Espírito Santo veio sobre eles. Isso nos mostra que a vida cristã não foi feita para permanecer estacionada. Deus nos chama para crescimento, para maturidade, para profundidade, para uma vida cada vez mais cheia da sua presença. E existe algo que precisa ficar muito claro em nossos corações. Plenitude espiritual não é barulho sem transformação, também não é emoção sem palavra, não é experiência sem obediência, não é manifestação sem caráter. A verdadeira atuação do Espírito Santo nos aproxima de Cristo, nos leva à santidade, fortalece a nossa comunhão com Deus e nos capacita para testemunhar. Sim, nos capacita para testemunhar. Foi isso que aconteceu em Atos. O Espírito não veio para deixar aquelas pessoas admiradas consigo mesmas, claro que não. Veio para inseri-las plenamente naquilo que Deus estava fazendo através da igreja. E esse princípio continua valendo hoje. Quando o Espírito Santo toma espaço em nossas vidas, algumas coisas começam a mudar. Nossa oração muda, nossa sensibilidade muda, nossa forma de tratar as pessoas muda, nossa maneira de enxergar o pecado muda. Nosso amor pela palavra aumenta. O nosso desejo de servir cresce. O nosso coração, ele começa a se alinhar com a vontade de Deus. Percebam a expressão, guiadas pelo Espírito. Não é apenas ter tido uma experiência no passado. É permitir ser conduzido no presente. É viver perguntando, Senhor, como devo agir? Como devo falar? Que decisão devo tomar? Que caminho devo seguir? É uma vida de dependência. E talvez esse seja um dos maiores desafios para nós. Queremos muito que Deus abençoe nossos planos, mas nem sempre perguntamos se os nossos planos nascem no coração de Deus. Queremos que Ele continue nossas escolhas, mas nem sempre preparamos para ouvir a sua direção. Por isso, precisamos cultivar sensibilidade espiritual. O Espírito Santo, ele continua guiando, corrigindo, alertando, consolando, fortalecendo, capacitando. Mas precisamos estar dispostos a ouvir. Jesus declarou no Evangelho de João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Palavra bonita, meus irmãos, não é? Palavra bonita. A vida cristã é uma caminhada de relacionamento. Conhecemos a voz do Senhor através da sua palavra. Somos conduzidos pelo seu Espírito e seguimos a Jesus. Amados, talvez esse texto também nos leve a uma pergunta muito pessoal. Será que eu estou apenas frequentando a igreja ou estou crescendo espiritualmente? Essa pergunta não é para condenar ninguém, é para nos despertar. Há pessoas que estão há muitos anos na igreja, mas continuam reagindo da mesma maneira.
continuam carregando as mesmas mágoas, continuam resistindo às mesmas correções, continuam vivendo uma espiritualidade muito superficial. Mas Deus, o nosso Deus, deseja crescimento. Pedro escreve em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer é poderoso. Crescer é um processo. Ninguém amadurece de um dia para o outro. Mas é preciso haver movimento, é preciso haver avanço. E o Espírito Santo trabalha exatamente nesse processo. Ele convence, ensina, corrige, fortalece, ele transforma, meus irmãos. Veja o que Jesus disse no Evangelho de João 14. Jesus diz no Evangelho de João 14, versículo 26... Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ah, meus irmãos, que promessa maravilhosa! Nós não estamos sozinhos no processo de amadurecimento espiritual. O Espírito Santo trabalha em nós. Mas também precisamos cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Por isso, Paulo, ele escreve, não instigais o Espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não instigais o Espírito. Ou seja, não resistam à sua ação. Não apaguem aquilo que Deus está produzindo. Não endureça o coração quando ele fala. E isso nos leva a uma aplicação muito importante. Talvez Deus esteja trabalhando alguma área da sua vida há bastante tempo. Uma atitude, um hábito, uma mágoa, uma decisão, um comportamento que precisa mudar. Uma reconciliação que precisa acontecer. Uma responsabilidade que você vem adiando. Não resista ao Espírito Santo. Quando ele mostra, é porque deseja tratar. Quando ele corrige, meus irmãos, é porque ele ama. Quando ele confronta, é porque deseja conduzir para mais perto de Cristo. O escritor aos Hebreus declara, no capítulo 3, versículo 15, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, meus irmãos, não é amanhã, não é quando estiver tudo perfeito, é hoje, é hoje. A sensibilidade espiritual se desenvolve quando respondemos à voz de Deus. E a outra verdade preciosa, o derramamento do Espírito também produz ousadia. Atos mostra isso repetidamente. Pedro, que antes havia negado Jesus, depois do Pentecostes, se levanta diante da multidão e anuncia Cristo. Os discípulos que antes estavam com medo passaram a pregar com coragem. Atos, capítulo 4, versículo 31, declara: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Perceba novamente a ligação, cheios do Espírito. Anunciavam a palavra. O verdadeiro avivamento sempre nos envia para a missão. Ele não nos prende dentro de um ambiente religioso. Ele nos impulsiona para fora, para a família, para a vizinhança, para o trabalho.
para a escola, meus irmãos. Para onde houver alguém que precisa ouvir sobre o Senhor Jesus. Talvez você diga, eu tenho vergonha, eu não sei falar, tenho medo de ser rejeitado. Lembre-se de que a missão não depende apenas da sua capacidade, depende da capacitação do Espírito Santo. Foi exatamente isso que Jesus prometeu em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Não é a nossa coragem natural, é o poder recebido do alto. Não é a nossa eloquência, é a graça. Não é nossa capacidade, é dependência. E aqui encontramos uma das lições das mais bonitas, aqui, né? Com o estudo ali de sábado. Veja bem, no sábado nós encerramos a lição de número 6, ouvindo a minha graça te basta. Hoje começamos a lição 7, vendo o Espírito Santo capacitando aqueles discípulos. Percebam que há uma continuidade nesses estudos. A graça sustenta, o Espírito capacita. E Deus continua realizando a sua obra através de pessoas que reconhecem a sua dependência dele. É por isso que não precisamos viver tentando parecer fortes diante de Deus. Podemos chegar diante dele exatamente como nós somos, com nossas limitações, dúvidas, necessidades e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Essa talvez seja uma das orações mais poderosas que podemos fazer, porque é o coração que reconhece a sua necessidade de estar pronto para receber, né, meus irmãos? Jesus disse ali em Mateus 5:6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados, eles serão fartos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você ainda tem fome de Deus, meus irmãos? Você ainda tem sede da sua presença? Ainda deseja crescer? Ainda deseja conhecer mais profundamente a palavra de Deus? Ainda deseja ser usado pelo Senhor? Não deixe essa chama apagar. Busque, ore, leia a Bíblia, consagra-se. Permaneça acessível ao Espírito Santo. E lembre-se de algo fundamental. Não buscamos o Espírito Santo apenas para se sentir alguma coisa. Buscamos a sua presença para sermos transformados e capacitados a glorificar Cristo. Este é o centro, Cristo. Sempre Cristo. Foi Jesus quem declarou: Ele me glorificará. João 16,14. Onde o Espírito Santo está operando, verdadeiramente Jesus será exaltado. A palavra será honrada, o pecado será confrontado, a santidade será desejada, o amor crescerá, a missão avançará e a igreja será ali edificada. Meus irmãos, já estamos chegando ao fim desse devocional. E ao encerrarmos este primeiro devocional da lição 7, precisamos guardar algumas verdades no coração. Deus não nos chamou para uma vida espiritual parada. Ele nos chama para crescimento, para profundidade, para comunhão, para serviço, para plenitude. Que a nossa oração seja: Senhor, leva-me mais fundo, ensina-me mais da Tua palavra. Transforma aquilo que precisa ser transformado, enche-me do Teu Espírito e usa a minha vida para a glória do Senhor Jesus.
Porque uma vida cheia do Espírito não existe para exaltar ao homem, existe para tornar Cristo conhecido. Queridos irmãos, amanhã, se Deus permitir, continuaremos a nossa caminhada pela cidade de Éfeso, meditando em Atos, capítulo 19, versículo de 8 a 10, com o tema: a palavra e a ação do Espírito transforma pessoas. Veremos Paulo ensinando uma presença, uma perseverança, enfrentando resistência e ainda assim permanecendo firme até que a palavra do Senhor alcance uma região inteira. Vamos também aprender que quando a palavra é anunciada com fidelidade e o Espírito Santo encontra corações disponíveis, vidas são transformadas e o Evangelho ultrapassa fronteiras. Ultrapassa fronteiras. Amados irmãos, vamos orar, vamos encerrar esse devocional. Ele já está ficando muito grande, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pela presença do teu Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor não nos chamou para uma vida espiritual superficial, mas para crescermos em graça, em conhecimento, em santidade e em comunhão contigo. Desperta em nós novamente a fome e a sede da tua presença. Livra-nos da acomodação, da frieza e de uma fé apenas de aparência. Ensina-nos a ouvir a tua voz, a obedecer a tua palavra e a caminhar debaixo da direção do teu Espírito Santo. Enche-nos do teu poder para testemunhar de Jesus, mas transforma também o nosso caráter para que possamos enviar conforme aquilo que os nossos lábios anunciam. Abençoa cada irmão, cada irmã que participou deste devocional. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado por estarem comigo no início desta nova e preciosa lição de número 7. Guardem essa verdade. O Espírito Santo não veio apenas para nos proporcionar uma experiência. Ele veio para nos conduzir a uma vida transformada, cheia de Cristo e capacitada para cumprir a missão. Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus e, se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Deus os abençoe.